Olá, eu sou Ricardo Luba, ginecologista e obstetra. A gente está toda semana colocando um material novo, um vídeo legal, um vídeo bacana para você aprender mais sobre saúde da mulher, reprodução humana, estilo de vida. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a preparação e as medicações que a gente usa nos tratamentos de reprodução assistida. A gente vai falar bastante a respeito dos tipos e das indicações delas. Então, a primeira coisa que a gente define quando a gente vai ver as medicações que a gente vai usar é o tipo de tratamento. Os tratamentos de reprodução eles são divididos em ciclos de alta e baixa complexidade. Isso determina diretamente o que a gente vai usar de medicação. Das medicações para ciclos de baixa complexidade, a gente acaba usando alguns indutores de ovulação, que são medicações que a gente pode usar por boca, por via oral, que a gente toma e a gente tem um efeito que faz um estímulo da ovulação. Então, tem duas medicações mais importantes que a gente usa, que é o Clomid e o Letrozol. Essas medicações elas vão atuar de uma maneira bem específica e um dos efeitos que ela vai levar é aumento do FSH. E esse aumento do FSH, que é esse hormônio folículo estimulante, vai aumentar a produção de folículos e a gente vai ter a ovulação acontecendo. Quando a gente vai pensar em ciclos de alta complexidade, como a fertilização, normalmente o investimento que a gente vai fazer em medicações acaba sendo um pouquinho maior e a gente vai também buscar uma resposta mais intensa. Então, na fertilização in vitro ou em alguns casos inseminação intrauterina ou inseminação artificial, a gente usa as medicações injetáveis. Quando nós vamos fazer o tratamento de reprodução, existem basicamente dois protocolos que a gente acaba fazendo. Os protocolos com agonistas, que são medicações que vão fazer o crescimento até o final, e as medicações com protocolos antagonistas, que são medicações que vão fazer a evolução do folículo e outras medicações utilizadas para controlar, fazendo um contrabalanço para que você não ovule antes da hora. Quando pensamos então nas medicações que vão fazer o estímulo, geralmente a medicação utilizada é o FSH. O FSH ele pode ser feito de maneiras diferentes, então nós usamos às vezes o FSH obtido de forma urinária, a gente pode fazer o recombinante, a gente pode usar o altamente purificado, tem também o FSH de longa duração. Então depende muito dos protocolos que a gente pensa, depende um pouco do custo que a gente está querendo gastar, então existem medicações que têm um custo um pouquinho maior, tem outras um custo um pouco menor. Basicamente, todas as medicações que a gente usa têm a mesma resposta em termos de número de folículos, em termos de resposta de qualidade de óvulos, número de embriões. Mas, eventualmente, a gente percebe que tem pacientes que têm uma certa resistência a um tipo ou outro. Então, tem pacientes que têm resistência ao recombinante, tem pacientes que têm resistência ao urinário. Isso, até mesmo além da parte prática, isso pode ser avaliado com um exame de sangue, que a gente chama aí do polimorfismo do receptor FSH. Ela pode determinar para você por farmacogenética, então polimorfismo são modificações na resposta e no gene, de qual o melhor tipo de medicação que você pode usar para estimular o seu ovário nesses casos. Então, pacientes que tiveram ciclos onde o resultado não foi tão bom, que tivemos que cancelar muitas vezes, a gente até vê a indicação de fazer esse estudo para se ter certeza se era só um ciclo pior ou será realmente uma resistência pessoal, né? Aí na medicina de precisão, para fazer realmente uma coisa bem precisa e específica para o paciente em si. Então, essas medicações que a gente está falando, o FSH, ela é uma medicação, ela é agonista, ela vai desenvolver o seu folículo, ela vai fazer o folículo, que é a estrutura que tem o óvulo, crescer. A gente tem algumas medicações para o trigger, para o gatilho, que são medicações que vão fazer com que você ovule no momento desejado. Então você pode usar o HCG, que é uma molécula muito parecida com o beta, né, HCG, mas é o HCG. O HCG ele tem uma ação que a gente chama de LH-like, é igual o hormônio luteinizante. E você tem o análogo de RH, que ele vai fazer o quê? O análogo do GnRH, ele vai fazer com que o seu cérebro libere esse LH, que é o hormônio o luteinizante, e o seu hormônio que você produz vai lá no seu folículo e faz aquele folículo maturar, fazer o óvulo realmente acontecer e ovular. Para evitar que você ovule fora da hora, nós temos um tipo de medicação que é um antagonista, na realidade,
e que ele vai fazer um bloqueio lá na hipófise da liberação do LH. Então, durante esse processo de maturação do folículo, você começa a aumentar aquela intenção de ovular, mas essas medicações seguram a ovulação para o momento certo, que é o momento da coleta ou o momento da ovulação para se fazer, por exemplo, a inseminação ou a fertilização in vitro. Uma coisa muito comum que muita gente pergunta é quanto tempo dura esse estímulo? Normalmente de 10 a 15 dias a gente faz toda essa evolução até o trigger. É o momento que a gente pensa em relação à ovulação, então normalmente uma mulher com um ciclo de 28 dias ovularia por volta de 14 dias, então é bem próximo do fisiológico, do natural. Muita gente fala, nossa, eu não vou fazer fertilização, eu não vou fazer porque é uma bomba de hormônio. Na verdade, não é uma bomba de hormônio, porque você usa aquilo durante um prazo pequeno, são 10, 15 dias, e é só um ciclo. Então você não fica exposta a esse excesso de medicação tanto tempo. E o hormônio, na realidade, é o hormônio que você produz. Então o FSH ele estimula seu ovário a produzir os hormônios que vão fazer a ovulação. Se você produz um óvulo, você produz uma quantidade de hormônio. Se você produz 30 óvulos, você produz 30 vezes a quantidade de hormônio. Então a repercussão disso é grande, mas o prazo que você é exposto a esse tipo de hormônio é muito curto. Então os riscos são pequenos. Já está provado que a gente não tem incidência de câncer relacionado ao uso dessas medicações. Pode ter um risco, por exemplo, de você ter fenômenos de trombose. O paciente que tem uma predisposição sempre tem, assim como também o paciente que vai ser exposto ao uso de anticoncepcional, existe esse risco. E os efeitos colaterais mais comuns são o inchaço, né, por retenção hídrica, você vai ter um pouquinho de instabilidade emocional, que eu sempre falo para os casais. Então, tem pacientes que falam que estão chorando à toa, tem pacientes que falam que ficam muito tristes, um pouco mais nervosas. Eu acho que isso tem a ver com a medicação, mas isso também tem a ver com a parte da ansiedade do tratamento. Acho que isso é muito bacana da gente dizer. Distensão abdominal, o risco de hiperestímulo, né, para aquela paciente que tem uma reserva ovariana muito boa. Esses são os principais riscos que a gente tem, que podem ser descritos aí como problemas maiores. Espero que você tenha gostado, se inscreva no canal, chama o teu conhecido, manda para alguém que você conhece que está tentando engravidar, que precisa dessas informações e compartilha com a gente, e qualquer coisa que você tenha, manda as perguntas para a gente poder responder.